Oi, gente, tudo bem? Então, começando aqui mais uma questão. Vocês estão vendo a questão já na tela, mas ela é da competição Lojas Lima, uma questão meio polêmica, posso dizer, porque muita gente pergunta dela. Aqui eu vou propor a minha solução, só que antes de começar o vídeo, eu queria pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E na descrição do vídeo eu deixei e-mail para quem tiver interesse em aula particular, é só mandar um e-mail ali que a gente conversa. Dados os recados esses iniciais, a gente começa a questão. Então, a proposta de solução que eu vou fazer é o que eu consegui fazer na época, quando eu fiz essa questão, que é tentar recair numa série de Fourier, porque esse termo aí famoso, ele tem muito a ver com as somas parciais da série de Fourier, se tu for procurar, que seria o núcleo de Dirichlet, etc., tem muito a ver com isso. Então, tu vai ver essa razão de senos que tem aí, aparece nessas somas parciais da série de Fourier. Então tem tudo a ver com a série de Fourier. Só que quando eu fiz, eu não tinha essa coisa na cabeça, depois que eu fui pesquisar, né, sobre isso. Aí o que eu tinha feito era tentar recair, eu vou fazer isso daqui nesse jeito, que é recair numa série de Fourier para tentar aproximar essa integral. Então, como que eu fiz quando eu fiz? Mas tem outro jeito de fazer, que quiserem procurar, tem sobre isso, sobre esses núcleos de soma parcial de série de Fourier, tu vai cair nesse tipo de integral assim também. Bem, de cara, o que eu parti foi nessa razão de senos. Porque se eu queria cair numa série de Fourier, eu teria que ter uma função vezes um seno ou cosseno. Porque esses são os coeficientes de série de Fourier. Só que eu tenho uma razão de senos. Só que a razão de senos eu posso escrever como uma série, que é uma soma de cossenos em PA, famosa. E eu vou partir daí, né? Que, então, o somatório n igual a 1 até 1010 do cosseno de nx, isso aqui é igual ao seno 21 sobre 2x menos seno de x sobre 2 dividido duas vezes o seno de x sobre 2. Aqui é a soma das cossenos em PA. Esse estado é bem famosinho, né? Eu não vou desenvolver ele aqui, porque senão vai perder muito tempo. Mas tu encontra facilmente na internet, tu encontra também livro. Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários ou manda e-mail, enfim. Mas é um estado famoso, eu não vou desenvolver aqui. Eu acho que eu já até fiz algum momento em algum canal, alguma questão, provavelmente. Estado famosinho, é só fazer o C na metade da razão ou usar por complexos. Mas eu vou partir daqui, porque aqui a gente consegue essa razão dos senos que eu preciso, e eu vou isolar ela. Então eu vou ficar com o seguinte, passando para o outro lado, eu vou ficar com 1 mais duas vezes o somatório dos cossenos de nx, n igual a 1 até 1010. Isso é a razão dos senos, né? 2021 sobre 2x inclusive esse razão de senos aparece numa integral, já que tu podia resolver assim também, numa integral das Laplace. Só que, claro, ele pediu o quadrado disso, por isso que eu botei os parênteses ali, porque ele pediu o quadrado dessa razão. Então, eu vou levar o quadrado dos dois lados, pra gente ter o quadrado dessa razão aqui. Então, o quadrado dessa razão eu vou desenvolver pelo lado esquerdo, que é essa soma. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir mesmo essa soma em duas, ó. Isso aqui vai ficar 1 mais 2 somatório cosseno nx, que multiplica 1 mais 2. Não é o único jeito, tu podia fazer de vários jeitos para desenvolver essa soma, tá? Tu podia usar a soma dos termos ao quadrado, lá que é a soma dos quadrados deles, vezes o produto dos A2, podia usar também. Eu achei mais prático aqui fazer o desenvolvimento multiplicando mesmo, porque fica bonitinho. Então, aqui eu vou desenvolver, isso aqui vai ficar claramente o seno 2021 sobre 2x dividido pelo seno de x sobre 2. Isso aqui é o quadrado. Então, do lado esquerdo, eu vou multiplicar termo a termo. Então, vai ficar o 1 vezes o 1, o que vai dar 1, né? Aí fica o 1 que multiplica cada um dos cossenos, né? Do 2 cosseno. Então, vai ficar esse termo aqui mesmo, né? Vai ficar mais 2 somatório
n igual a 1 até 1010, cosseno nx. Aí fica o 2 cosseno multiplica o 1, então vai ficar a mesma coisa, vai ficar 2 somatório n igual a 1 até 1010 de cosseno nx. E aí fica a multiplicação dos cossenos. Essa multiplicação dos cossenos eu posso pensar como uma dupla somatória, porque cada cosseno vai multiplicar com o outro cosseno de lá. Então eu vou escrever ele numa forma de um duplo somatório. Só que tem 2 com 2, fica 4, né? Então vai ficar 4 somatório. Aí eu vou botar duas letras para indicar que são dois somatórios diferentes. Então de m igual a 1 até 1010 e de n igual a 1 até 1010. Cosseno de nx, que multiplica cosseno de mx. É um duplo somatório, né? Vou multiplicar ali. Isso é o seno de 2021x sobre 2 sobre o seno de x sobre 2, isso ao quadrado. Aí eu posso juntar esses dois termos aqui, né? E vai ficar 1 mais 4 somatório e 10 cosseno de nx mais 4. E aí o nosso duplo somatório. Cosseno de nx, cosseno de mx. M igual a 1. N igual a 1 até 1010. Isso ao quadrado. Ok, agora eu tenho o somatório, eu vou tentar trabalhar com a minha integral do que eu tenho ali em cima, porque a minha integral é isso aqui vezes a função vezes 1 sobre 2021 vezes 1 sobre 2π. Então, basicamente eu vou multiplicar dos dois lados pela função, por 1 sobre 2021 e por 1 sobre 2π. Então, a gente vai ter 1 sobre 2π vezes 1 sobre 2021 vezes esse somatório aqui. N igual a 1 até 1010. Mais 4, somatório, somatório. M igual a 1 a 1010. N igual a 1 até 1010. Cosseno nx, cosseno mx. Isso vezes a minha função, que é raiz do módulo de x mais 64 sobre 1 mais x ao quadrado. Ok. E aí ficaria dos dois lados igual, né? Então isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2π vezes 1 sobre 2021 vezes, vou botar para baixo aqui, o seno de 2021 x sobre 2 ao quadrado mais 64. 1 mais x ao quadrado. Então aí a gente ficou com a expressão que a gente precisa para a integral. E aí é só aplicar a integral dos dois lados de menos π a π, né? Que a gente fica com a igualdade. Então, fazendo integral dos dois lados, fazendo na próxima folha, isso aqui vai ficar 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π de 1 sobre 2021 vezes 1 mais 4 somatório do cosseno de nx mais o somatório do somatório cosseno de nx, cosseno de mx, o raiz do módulo de x mais 64, 1 mais x ao quadrado, tá? E isso é o valor, né, dx, né? Isso é o valor da expressão aqui que eu vou chamar da minha integral aqui. Então, isso é o meu integral, ok?
Aí dá a mesma coisa, só que escrevendo na forma de somatório. Aí o que acontece? Aqui eu tenho somatórios, né? E como o integral da soma é a soma das integrais, eu consigo dividir essas integrais eu vou dividir em 1011 integrais. A primeira, que eu vou chamar de I0, eu vou dizer que é o 1 sobre 2π menos π a π de 1 sobre 2021. Eu vou puxar um 2 para frente, então aqui eu vou botar um 2 na real, para ficar bem, lembrar bastante a série de Fourier, né? Aí vai ficar 1 meio mais somatório do cosseno de nx com o n igual a 1 até 1010, vezes a raiz do módulo de x mais 64 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Essa é uma integral i0. E aí eu vou fazer outras integrais que eu vou chamar de in, para n igual a 1 até o 1000 para n igual a 1 até 1010, né? Então eu vou chamar de in, que com n igual a 1 até 1010, que vai ser 1 sobre 2π, integral de menos π até π. Nesse caso aqui, eu vou puxar um 4 para frente sobre 2021, que vai multiplicar cosseno de nx sobre 2 mais cosseno de nx somatório do cosseno de mx com m igual a 1 até 1010 vezes a raiz do módulo de x mais 64 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá, o que é isso aqui, né? Aí, nesse caso, o n ele vai de 1 até 1010. Por que esse aqui, né? Então, a primeira parte, eu peguei o quê? Eu peguei o 1 e eu peguei metade disso aqui. Porque aqui são 4, eu peguei 2, né? Isso aqui eu posso separar em duas, então eu peguei 2 somatório do cosseno de nx. Essa primeira parte foi para integral i0, aqui. Aí me sobrou 2 somatório do cosseno de nx e esse somatório duplo aqui, que eu tenho que pegar para as outras integrais. Aí cada in, eu vou pegar um dos termos que tem do cosseno de nx aqui, para cada n, para n igual a 1 até 1010, eu vou pegar cada cosseno. Então, por isso que eu puxei o 4, e ele apareceu aqui, ó. Cada cosseno de nx sobre 2. E aí eu vou pegar, no outra parte, o cosseno de nx. Aqui faltou o 4, perdão, ó. Eu esqueci de botar, né? Aqui tem um 4 multiplicando, deu 4 para frente. Aí vai ficar, eu vou pegar o cosseno de nx vezes o cosseno que multiplica todo o somatório do cosseno de mx. Porque como isso aqui é um somatório duplo, né? Cada cosseno ele multiplica a soma de todos os cossenos de mx. Eu posso pensar o somatório duplo dessa forma. Eu posso fixar um n aqui, né? Se pegar n igual a 1 até 1010, m igual a 1 até 1010, eu posso fixar um n qualquer, tipo n igual a k, e aí eu fixo esse n e eu multiplico pela soma dos cossenos de mx. Então é basicamente isso que eu fiz. Eu peguei cada n e eu fixei e multipliquei pela soma dos cossenos, que é o que a gente tem nesse termo aqui. Então ficou dessa forma a minha integral. Cada uma delas eu vou ter n integrais, que são 1010 integrais, e mais o i0, que é uma integral separada. Então ficam 1011 integrais aqui. Dessa forma. Eu espero que tenha ficado claro, né? Se não, volta aí e tentar desenvolver, que tu vai ver que pode fazer dessa forma. Tu pode separar dessa forma. Então agora a gente vai definir o quê? Agora tem parecido com a série de Fourier, se a pessoa prestou atenção, né? Se a prestou atenção, tu vê que tem uma sériezinha de Fourier aí bem parecido, né? Se eu definir a minha função f de x, deixa eu botar outra cor. Eu vou definir a minha função f de x igual a raiz do módulo de x mais 64 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa função, ela claramente, no intervalo de menos π a π, eu posso dizer que f pertence a L2 de menos π a π, né? Ou seja, ela é quadrado integrável no intervalo de menos π a π, justamente porque a função é contínua, né? Raiz de módulo de x mais 64 mais x ao quadrado é contínua para todo intervalo. Então, ela necessariamente é quadrado integrável.
Isso é tranquilo. Então, sendo quadrado integrável, eu consigo garantir que existe uma série de Fourier para essa função. Que eu consigo fazer uma série de Fourier para essa função nesse intervalo, tranquilamente, porque ela é quadrado integrável. E a minha série de Fourier dessa função ela seria definida como fx é igual a 0 sobre 2, né? Mais o somatório a n cosseno de nx com n igual a 1 até infinito. Por que só o cosseno? Porque a função é par. Lembrando que esta função aqui, né, facilmente identificável, ela é par. Quando a função é par, a série de Fourier só tem o termo cosseno, né? Ela só vai ter o termo seno se tipo, ela for par ou não for nem par nem ímpar, ou se ela for ímpar é só seno, né? Mas nesse caso ela é par, então ela é dessa forma a série de Fourier. E a gente consegue definir os coeficientes de cada um, né? A gente consegue definir os coeficientes de cada um, né? Então, da forma vai ficar que o AN, né, para cada N, né, eu posso definir que o meu AN, o coeficiente da série de Fourier, é igual a 1 sobre π, integral da f de x, cosseno de nx dx. E claro que o A0, né, 1 sobre π, integral, aqui faltou de menos π a π, né? É a integral da própria f, né, que colocando n igual a 0, né, ali, f de x dx. Então, aqui são cada um dos coeficientes que a gente tem. Que agora vai ficar semelhante ao que a gente tem aqui em cima, porque na primeira parte aqui, no I0, eu tenho o 1/2, que vai multiplicar a minha função, e eu tenho cosseno, que multiplica a função. Então, tá exatamente o que a gente tem na série de Fourier. Então, se eu pensasse a minha série de Fourier, ela necessariamente é o somatório de A0 sobre 2 mais o somatório de AN cosseno de N0, eu vou definir a f de 0. Então, disso aqui, eu vou definir a minha f de 0. A f de 0 vai ser A0 sobre 2 mais o somatório, n igual a 1 até infinito, de AN. Eu vou fazer a aproximação dessa série de Fourier não para todos eles até infinito, mas vou quebrar esse somatório até 1010. Então, eu vou dizer que f de 0 é igual a meu A0 sobre 2 mais o meu somatório com n igual a 1 até 1010 de AN, mais o somatório, né, que falta, n igual a 1011 até infinito de AN. Essa primeira parte aqui, agora a gente vai identificar que ela é justamente parte da nossa soma aqui. Claro que tem o termo 2021 e o 2 em cima aqui na real, né? Mas esse termo aqui está bem bonito. Então, essa primeira parte a gente vai conseguir identificar como 2021 e 0. Vamos já fazer essa identificação. E esse termo aqui seria meio que o erro da nossa aproximação. É como se fosse uma soma parcial da série de Fourier, porque a soma parcial da série de Fourier tu soma até uma parcela, tu vai tipo, até um n. Nesse caso, nosso n é até 1010. Então, é como se esse aqui fosse o nosso erro da soma, e isso aqui é a nossa aproximação que a gente vai fazer. E aqui o f de 0. O f de 0 é só colocar o 0 na minha função, né? A minha f de x é isso aqui, se eu coloco 0, eu vou ter raiz de 64 sobre 1, né? Então, isso aqui vai me dar 8. Isso aqui a gente vai já mostrar, mas ele é 2021 e 0. E aqui é o meu epsilon. Então, vamos só mostrar por que justamente isso. Bem, a gente já mostrei aqui quem são os coeficientes, né? O AN é somatório de menos π até π, 1 sobre π, f de x cosseno de nx. E isso aqui, A0, é 1 sobre π menos π sobre π, f de x sobre 2. f de x vezes dx. Se eu pegar a minha expressão ali, ó, o I0, a gente viu que nosso I0 ele é 1 sobre 2π, 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π de 2 sobre 2021 vezes 1/2 mais o somatório dos cossenos de nx
vezes a minha f. Eu vou escrever já a f direto, porque a gente está trabalhando com a f, porque a nossa f é raiz de módulo de x mais 64 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, vezes a minha f. Aqui. O 2 eu corto com o 2 aqui de fora. Daí vai ficar aqui 0, ele é 1 sobre π. Eu vou botar o 2021, vou passar multiplicando para o outro lado. Então, deixa eu apagar aqui, que vai ficar mais fácil. Vou passar o 2021 multiplicando para o outro lado. Fica 2021 e 0 é igual a 1 sobre π, com o 2 ali, né? Integral de menos π até π. O f de x, um meio, né? Escreve um meio aqui, mais o somatório cosseno de nx, que multiplica f de x dx. Aí, se eu separar essa soma, eu vou ter que a primeira parte vai ser o a0 sobre 2, né? Porque eu vou ter 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x sobre 2 dx. Mas eu boto o somatório para fora, é uma soma finita, né? Eu posso trocar tranquilamente o somatório com a integral, uma soma finita. Então, mais o somatório com n igual a 1 até 1010 de 1 sobre π, integral de menos π até π, da f de x cosseno de nx dx. Aí, esse sobre 2, né, seria o meu termo a0 sobre 2, né, porque o a0 é a integral de f de x dx, né, então esse é o a0 sobre 2. E cada um desses aqui é meu an, né, com n de 1 até 1010. Então, de fato, essa primeira parcela da soma é 2021 e 0, que é o que eu substituí ali. Então, aqui de cara, eu tenho uma aproximação para a primeira parcela. A primeira parcela aproximada, ela vale 2021 e 0 vale 8. Então, eu consigo uma aproximação que, basicamente, o meu I0 ele é aproximadamente 8 sobre 2021. Tem o erro dos outros termos da série de Fourier. Mas lembrando que todos os termos da série de Fourier, eles convergem. A gente sabe que eles convergem. A série de Fourier é uma série convergente, então, de fato, isso gera uma aproximação. Tem um erro associado, que seria a somatória desses outros termos que tem faltando. Tá, isso é para a primeira integral. Só que a nossa integral é a soma do i0 e com todos os iNs. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa com cada IN que a gente tem ali. E como que a gente vai fazer com cada IN? É por isso que eu separei o cosseno, porque nos outros casos, a gente vai definir nossa função de uma maneira diferente. Eu vou definir a função g de x como a raiz do módulo de x mais 64 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu vou definir gn de x, né? Definir com gn de x, cosseno de nx. Então, eu vou multiplicar o cosseno na função. Porque aí, justamente aqui, em cada uma dessas integrais, ó, a gente vai ter a função que multiplica o cosseno. Aqui. Opa. A função que multiplica o cosseno aqui. Então, vai ficar justamente a nossa g, que eu defini. Que essa é a função vezes a função da f de cima vezes o cosseno. Então, vai ser minha g que eu defini. Então, no caso seguinte, eu vou ter da seguinte forma. Os meus coeficientes da série de Fourier, nesse caso, vão ser... Essa função também é par, né? Ela também é par, porque o cosseno é uma função par e o outro era par, né? Então, ela é par. Então, a gente consegue definir a nossa gn de x como também a0 sobre 2, mais o somatório de an, com n igual a 1. Vou botar m aqui. m igual a 1 até infinito. Eu consigo definir dessa forma. E quem que vai ser meu a0 e meu am? Meu a0, 1 sobre π, integral de menos π até π, da gn de x dx. E meu am vai ser 1 sobre π, integral de menos π até π, de o gn de x cosseno de mx dx. E aqui vai ser perfeito, porque aqui eu tenho o somatório dos cossenos, que multiplica cada cosseno de nx. Então, eu vou ter o seguinte, ó. A minha integral, se eu botar o 2021 para lá
E aqui eu tenho 2π e eu tenho 4. Então eu vou simplificar 1 para ficar 1 sobre π e vai sobrar um 2. Então, na real, o que eu vou ficar é o seguinte, ó. 2021, partindo lá de cima, sobre 2 in. Vou só escrever aquela integral de uma forma mais esperta. Ó. É 1 sobre π, de menos π até π. Aí vai ficar isso aqui vezes o cosseno que dá minha g. Então vai ficar integral de gn de x sobre 2, mais, no outro caso aqui, eu vou ter a minha raiz do módulo de x mais 64 mais x ao quadrado, que vai multiplicar isso aqui, o cosseno aqui. E isso aqui dá minha g também. Então vai ficar meu gn de x vezes o somatório do cosseno de mx dx. Essas são minhas integrais. E aí eu consigo separá-las em duas também, né? Eu vou ter que 2021 sobre 2 in é igual a 1 sobre π, integral de menos π até π, de gn de x sobre 2 dx, mais o somatório novamente. Como ele é um somatório finito, eu consigo botar para fora da integral, tranquilamente. Então vai ficar o somatório com m igual a 1 até 1010, da integral de 1 sobre π, né? Da integral de menos π até π, de gn de x cosseno de mx, para cada m de 1 até 2010, dx. Aí, tá perfeito, a gente já encontrou nossos termos, né? Esse aqui é o nosso a0 sobre 2, tenho 2 aqui dividindo, e esse aqui é meu an. Então, aqui eu tenho uma aproximação da série de Fourier até o Sn, que se chamaria, né? Que seria até o enésimo termo, que seria até o 1010. Então, seria o S de 2010 da série de Fourier, que é de somar até o n igual a 2010. Sendo assim, eu vou ficar, então, que a minha função, oficialmente, a gente já escreveu aqui em cima, ela seria somatória até infinito. Então, eu vou partir daqui, vou pegar desse aqui. Eu tenho que eu consigo escrever aquele lá de cima como o gn de x, né? Como? Perdão, aqui é o gn de 0, não de x, né? Eu esqueci, né? Perdão, é o gn de 0, que nem lá de cima, né? Que é colocando o x igual a 0 para o cosseno ir embora, né? Só lembrando, né? O gn de x, aqui foi um errinho, né? O gn de x seria a0 sobre 2, mais o somatório, com m igual a 1 até infinito, de am cosseno de mx por a função separ. Aí quando eu coloco 0, o cosseno vira 1, então fica a somatória do an ali. Então ficaria que o gn, desculpa o erro, voltando aqui, né? Ficaria que gn de 0 é igual a 0 sobre 2, mais o somatório com m igual a 1 até 1010, de am, eu separei, né? Mais o somatório com m igual a 1011 até infinito, de am. Aí, esse primeiro termo aqui, a gente já calculou ele nas nossas integrais. Ele é basicamente 2021 in sobre 2, para cada n de 1 a 1010. E esse aqui é o nosso erro da série de Fourier, que a gente sabe que ele converge, que termos coeficientes da série de Fourier, eles convergem e tudo mais. Então, o erro converge para 0, que é o que a gente espera, e tudo mais, para um erro, né? Ok, e gn de 0, quem que é? Bem, se eu coloco 0 no gn, como o cosseno vai para 1, vai ser o mesmo valor, vai ser 8, porque vai ser 0 raiz de 64 sobre 1, porque o cosseno de 0 é 1. Então, o gn de 0 é 8. Então, para cada n eu vou ter 8, isso é 2021 in sobre 2, mais o erro n, vou dizer que é o erro n associado, né? Eu posso chamar que o primeiro erro lá de cima era o erro 0, para dizer, né? Esse aqui seria o epsilon 0 aqui, seria o erro 0. E esse daí seria cada en de 1 até 2021. Aí, o que eu preciso? Para a minha soma, eu preciso da soma de todas as integrais, do i0 até o in, porque é basicamente isso que é a minha integral total. Ela é a soma de todas. Então, aproximando, eu tenho que fazer o quê? Aqui eu vou tirar aqui o in, ele é aproximadamente
16 sobre 2021, né? Que eu jogo isso aqui para zero, né? Que é o erro vai para zero, porque eu estou somando até a soma parcial 2010, né? Então vai ficar 16 sobre 2021. O outro era 8, feito aqui, né? Em cima. O outro era aqui, 8 sobre 2021. Então eu tenho que aproximadamente a minha integral final, ela é a somatório com n igual a 0 até 1010 de n. Então é todos is, né? I0 mais I1 até I1010. O primeiro, que é o I0, que é o único que é diferente, ele é 8 sobre 2021. Os outros é tudo igual, é 16 sobre 2021 aproximado, né? Então, isso aqui é aproximadamente, né? Não vou botar igual, porque não é igual, é aproximadamente. Isso aqui é aproximadamente 8 sobre 2021, mais o somatório de 16 sobre 2021, porque todos eles é 16 sobre 2021, de n igual a 1 até 1010. Então, isso aqui vai ficar que I é igual a aproximado, desculpa, I é aproximadamente 8 sobre 2021, mas somar o mesmo termo 1010 vezes, então vai ficar 1010 vezes 16 sobre 2021. Então, juntando aqui embaixo, vai ficar, né, 8 mais 16 vezes 1010 vezes 1010, né, o que vai me dar o 16 é 8 vezes 2, né, então dá aproximadamente 8 mais o 2020 vezes 8 sobre 2021, né? Botando ali, e daí vai ficar que isso aqui é 8 vezes 2021 sobre 2021. Ou seja, a minha integral ela é aproximadamente 8. E aí a gente matou a questão. Isso da letra A, que ele pediu o valor aproximado dessa integral, o que dá aproximadamente 8. É uma questãozinha grande, mas é bem interessante. Não é o único jeito de fazer, como a gente foi pesquisar, um aluno meu, inclusive, me mandou um paper uma vez, que falava sobre esse tipo de coisa da soma parcial da série de Fourier, e tinha esse termo específico sobre esse termo que eles chamam de núcleo de Dirichlet, que seriam das somas parciais da série de Fourier, e aparecia essa razão de sênus. Quem conhecesse já podia jogar direto que o resultado ia ser a função aplicada no zero. É basicamente f de zero. Esse é o resultado da aproximação. Mas era difícil, não sei se quem conheceria, eu não conhecia, então eu tinha feito assim na hora, eu desenvolvi a série de Fourier. Eu achei interessante de mostrar. Então, se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!